Oi gente, tudo bem? Eu sou a Sama Beatriz do Garden Matelândia, eu sou bióloga, tenho mestrado e doutorado em Biologia das Interações Orgânicas e a gente tem recebido muitas dúvidas aqui na loja em relação ao cuidado com orquídeas e outras plantas em geral para quem ainda não entrou nesse mundo da jardinagem e está querendo se aventurar. Então a gente resolveu fazer uma série de vídeos para tentar auxiliar quem está começando aí na jardinagem amadora, até algumas dicas básicas, algumas dicas fáceis para conseguir ir aprendendo aos pouquinhos e colocar em prática no dia a dia. Então hoje, uma das primeiras dúvidas que a gente vai resolver é sobre... Hoje eu vou começar falando sobre uma pergunta que a gente recebe frequentemente aqui, que é: ganhei uma orquídea de presente ou comprei minha primeira orquídea, e agora o que eu faço? Como eu não vou matar uma coisa bonita dessa aqui? Então a primeira dica é a seguinte: quando a gente leva para casa, quando a gente ganha uma orquídea, geralmente ela vem assim na embalagem para presente. Essa embalagem é muito bonita, a gente até às vezes tem um medo, tem um apego por ela, é difícil você querer largar a embalagem. Mas a primeira coisa que a gente deveria fazer assim que a orquídea chega na nossa casa é tirar da embalagem. Por quê? A embalagem geralmente é o papel seda, o celofane, eles acabam sufocando a raiz da planta. E as orquídeas, elas são plantas epífitas, ou seja, são plantas nativas de árvores, elas estão lá com a raiz para fora, agarradas nas árvores. Quando a gente coloca no vaso e ainda coloca a embalagem, você acaba sufocando e a raiz dela precisa respirar. Então a raiz das orquídeas, elas respiram bastante as raízes. Então, primeira coisa, chegou em casa, você vai tirar da embalagem, sem medo, sem dó da embalagem, deixa a sua orquídea somente no vasinho que ela tá plantadinha aqui. Segunda coisa que você tem que cuidar: dificilmente você vai deixar na sua casa, lá na sua mesa, só nesse vasinho, que é um vasinho, não é feio, mas também não é um vasinho decorativo. Geralmente a gente quer combinar a orquídea com a nossa casa. Então elas acabam vindo em cachepôs. Então você vai cuidar se o cachepô que a sua orquídea veio, ele tem furo, como é o caso desse aqui, ou se é um cachepô sem furo, como pode ser de plástico, de vidro. Então, como esse aqui, por exemplo, um cachepô sem um furinho embaixo. Por que isso é importante? Sabendo se o cachepô que a sua orquídea vai ficar dentro tem furo ou não, você consegue controlar a umidade, que é um dos principais fatores que vão levar tanto a deterioração da planta, da flor, como às vezes acabar matando a planta por excesso ou por falta d'água. Então, se você viu que o seu cachepô é furado, a água não vai ficar paradinha embaixo dele. Então, além disso ser benéfico para a planta, não corre o risco de proliferação de mosquitos transmissores de doenças. Então, acaba sendo bem interessante o cachepô quando ele é furado. Se o cachepô não for furado, não tem problema, pode deixar dentro dele também, mas você vai regar a sua plantinha e aí toda a água que vai ficar embaixo nesse cachepô, você tira, joga ela fora e depois volta a orquídea sem a água dentro do vasinho. Volta ela mais sequinha. Já que falamos da água, né, então é importante falar sobre a rega da sua orquídea. Isso vale não somente para as phalaenopsis, que são essas que eu tenho aqui na mesa, que são as orquídeas mais comercializadas no mundo, né, mas vale para qualquer outra orquídea. O ideal é nunca seguir aquelas dicas de internet que você vê: coloque um copo de 100 ml, um copo de 200 ml uma vez por semana. Apaga isso da sua memória, esquece isso e você tem que fazer de outra forma. Por quê? Em cada região do Brasil, em cada residência, em cada ambiente que essa orquídea vai estar, a umidade do ar altera, a temperatura altera, então tudo isso vai fazer com que as raízes da orquídea ressequem a mais ou a menos. Então você tem que cuidar a quantidade de água de acordo com aquela orquídea que você está cuidando no momento. Então, o que a gente indica, o que eu acabo indicando para todo mundo: você vai regar a sua orquídea e quando você molha bem, você molha em abundância, não coloca de copinho a água. Pode até colocar ali embaixo da torneira ou pega um balde com água, funda ela no vaso para molhar bem, encharca bem a raiz, mas depois disso você não deixa de molho nessa água, você tira ela, deixa a água escorrer bastante e aí sim volta para o cachepô. Então você vai garantir que quando você faça a rega seja feita em abundância. E o que vai diferenciar, por exemplo, de uma planta para outra? Essa orquídea aqui, por exemplo, ela tá com essas casquinhas. Essa aqui, ela tá com o musgo que a gente chama de esfagno, né?
No esfagno, a necessidade de rega da planta ela é menor, porque ele é um substrato que ele segura mais umidade. Então você pode acabar molhar todo dia, por exemplo, é demais. Você tem que acompanhar. Você coloca o dedo no substrato. Se o substrato está seco, você sente a umidade aqui com o seu dedo, e o substrato está seco, você rega. Se ele está úmido, mesmo que seja o dia, por exemplo, que você iria normalmente regar, você vai esperar mais um dia para confirmar se o substrato está seco. Na casquinha de pinos e na fibra de coco são substratos que drenam mais, eles não absorvem tanta água. Então, às vezes no mesmo ambiente, uma orquídea de esfagno, ela vai precisar de menos água, enquanto a orquídea que está na casquinha de pinos ou na fibra de coco vai precisar de um pouquinho mais de água. Durante a rega também é importante cuidar, um pouquinho de água que você borrifa nas folhas, as orquídeas gostam, principalmente em dias quentes. Mas principalmente essa variedade que é a Phalaenopsis, tem que cuidar muito para nesse miolinho aqui, onde se inserem as folhas da planta, para você não deixar água acumulada. Por quê? Fica a água paradinha aqui, pode acabar apodrecendo essa parte da planta, então acaba proliferando muito fungo. Então molhou, se é um dia muito seco, às vezes ela acaba secando até natural, mas tem que ter um cuidado muito grande, principalmente no inverno, que são dias mais úmidos, mais frios, então acaba que você, toda vez que molha, se você vai molhando aqui, quando vê você acaba apodrecendo as folhinhas da planta, então isso não é legal. Então, cuidando com a rega, tirou da embalagem, o principal para você mantê-la muito tempo é escolher o local adequado. Então você vai colocar em algum lugar com bastante claridade, um local que não tenha incidência do sol direto, porque o sol muito forte em cima das folhas acaba amarelando elas. Então deixe num lugar bem arejado, pode ser próximo de uma janela, mas não coladinha no vidro, para o vidro não esquentar, não acabar cozinhando ela. Mas estando num lugar bem arejado, bem iluminado, pode manter ela dentro de casa e depois que ela perdeu a flor, você replanta ela, pode pôr para fora para ela pegar o solzinho da manhã, para ela ir acostumando para florescer de novo. Mas esses cuidados para replante, depois questão de adubação, a gente vai fazer um novo vídeo para poder explicar bem detalhadinho para vocês.